vocês direto no carro. Eu aprendi, Salatiel, ali a fazer, não o tchutchu, fazer a tua parte lá. A Deus vai daqui, não? Acho que sim. Se eu soubesse, eu tinha chamado. Muito bom, vocês fizeram uma coisa diferente aí na música da Bíblia, né? Do namoro, que não tinha no CD, não. Tá. Exclusivo aqui para a igreja de Jardim Novo. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Eu quero convidar você agora a fazer um voto de compromisso à palavra de Deus que vai ser aberta nesse momento. Eu quero convidar você a repetir comigo esse voto. Então eu vou dizer e você em seguida repete como uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia. Quero convidar você para se levantar aí com a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer as coisas que ela diz que eu posso. A minha mente estará atenta. O meu coração estará aberto. Para receber a incorruptível, indestrutível e inabalável palavra de Deus. Senhor Deus, abriremos a tua palavra nesse momento. Desejamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, à nossa mente. Que a tua palavra seja receptiva quando ali chegar. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Que bom que você escolheu despertar e levantar hoje cedo para vir a essa igreja, louvar a Deus, jejuar, estudar a palavra, orar, porque nós estamos vivendo em dias solenes da história desse mundo. E a preparação para a segunda vinda de Cristo, ela não pode ser algo para se deixar para amanhã. A preparação para a segunda vinda de Cristo é algo vital e nós não podemos adiar essa preparação. Algumas coisas precisam ser feitas de forma urgente e a preparação para a vinda de Cristo é uma dessas coisas. Conta-se a história de uma mulher que liga para o seu agente de seguros e, desesperada, ao telefone ela diz: eu quero aumentar a minha cobertura do meu plano, da minha casa, imediatamente. Do outro lado da linha, o agente de seguros responde: gostaria muito de ajudá-la, mas a senhora vai precisar vir aqui ao meu escritório amanhã para preencher alguns formulários, assinar alguns papéis. E a mulher diz: mas você não está entendendo, eu quero resolver isso agora, pelo telefone. Então a gente diz: olha, sinto muito, eu não vou poder ajudar a senhora, porque a senhora precisa vir aqui, assinar os papéis, ou então aguardar que eu vá à sua casa mais tarde, essa semana. E a senhora agora, com um tom mais enfático, desesperado, ela diz: Senhor, o senhor não está entendendo, a minha casa está pegando fogo e eu preciso aumentar a cobertura do meu plano agora. Algumas coisas elas não podem ser deixar para amanhã. A gente precisa entender que a preparação para a segunda vinda de Cristo, o reavivamento e a reforma, ela é necessária para que a gente possa estar preparado para esse glorioso encontro com o Senhor nas nuvens do céu. O livro de Isaías tem uma mensagem de Deus através do profeta que fala dessa urgência, dessa necessidade urgente de preparo. Isaías 60, verso 1 e verso 2 diz assim: abra sua Bíblia, olha o que diz aqui, Isaías 60, verso 1 e verso 2: levanta-te,
resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Amém. Deus, através do profeta, convida você, meu irmão e minha irmã, a se levantar e a resplandecer. Há muita luz disponível de Deus para cada um de nós. Há muita luz disponível de Deus para iluminar a nossa vida, para que a gente possa resplandecer e brilhar neste mundo de trevas. Mateus capítulo 24. Nós encontramos aqui em Mateus 24 uma descrição do mundo antes da segunda vinda de Jesus. Depois da pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, no verso capítulo 24, os discípulos mostrando para Jesus ali a estrutura do templo, e Jesus no verso 2 ele diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos estavam admirados com a beleza daquele templo, ali sobre o monte, olhando a cidade, o templo, orgulho dos judeus, templo de Jerusalém. E Jesus diz: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Diante dessa pergunta, o verso 3, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, então aproximaram-se dele os discípulos em particular, e eles fizeram essa pergunta: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus então começa a apresentar aí uma série de sinais: o surgimento de falsos cristos, de falsos profetas, fome, terremoto, vários sinais, guerras e rumores de guerras. Mas Jesus declara algo aqui, quando ele fala desses sinais, que deveriam acontecer no mundo. Sinais, como estaria o mundo antes da sua segunda vinda. Mas Jesus declara algo aqui, ele diz assim: mas ainda não é o fim. Verso 6: tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. E ele então apresenta vários outros sinais, e no verso 14 Jesus diz assim: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O fim. O grande sinal que marca a segunda vinda de Cristo é a pregação do evangelho a todo mundo. É por isso que Deus tem uma mensagem urgente para essa igreja. O senso de urgência na voz do profeta, a voz de Deus através do profeta: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. O mundo está escuro, o mundo está em trevas, e Deus chama a sua igreja para se levantar e para resplandecer, porque esse evangelho precisa ser pregado para que venha o fim. Nós estamos vivendo os princípios das dores, como Jesus disse. As dores quando uma mulher está para dar à luz a uma criança, a um filho. Quanto mais intensifica a dor, não é? Do parto ali, das contrações, quanto mais ela acontece mais intensamente, mais perto está para dar à luz. Nós estamos vivendo os princípios das dores, ainda não é o fim, mas quando esse evangelho for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus chama essa igreja para se levantar
e para resplandecer pela vida. Amém. Agora você pode fazer a seguinte pergunta: olha, se Deus esperar para que a igreja, para que eu, você, pregue esse evangelho a todo mundo, você pode surgir uma dúvida na sua cabeça: ou não vai acontecer nunca, ou não vai acontecer nunca, ou vai demorar bastante. Tanta gente nasce, não é? Grandes desafios de cidades aí, de países onde a penetração do evangelho é complicada. Tanta gente. Será que a gente consegue cumprir com essa missão de pregar o evangelho a todo mundo? Pense em você, o que você tem feito. Se Deus contasse contigo, esse evangelho seria pregado se Ele contasse com você a todo mundo. Mas há algo aqui nesse texto que a gente precisa compreender. O texto não diz: e vocês pregarão o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Aqui está dizendo: será pregado o evangelho. Toda vez que a palavra fica na voz passiva, será cortada uma pedra, não é? Será pregado o evangelho, é o passivo divino. Sabe o que significa isso? Deus convida você para pregar o evangelho, para a tua própria, salvando outros, você mesmo possa estar cooperando com a tua própria salvação, mas ele não depende de você. Quer você pregue ou você não pregue, esse evangelho vai ser pregado a todas as nações, e Jesus vai voltar. É o passivo divino. Sabe o que significa? Que é uma ação de Deus e não nossa. Deus tem formas para que esse evangelho alcance o mundo que você não imagina. E em pouco tempo, muito pouco tempo, essa profecia se cumprirá. Que Jesus irá voltar, então virá o fim. Nós estamos vendo em Mateus 24 um cenário, um retrato daquilo que Deus, através de Jesus, disse estaria a condição do mundo antes da sua volta. Nós estamos vendo isso. É como uma família que mora no interior e ela está acostumada ali no interior a ouvir o som da cigarra, não é? O som dos passarinhos, não há barulho, é o barulho da natureza. Ela mora isolada num local lá do interior, na roça. E aí ela vem para a cidade e passa a morar num grande centro, aonde a movimentação de carros e buzina e pessoas falando, barulho de música. Nos primeiros dias, essa família, ela é incomodada, não consegue dormir à noite, porque ela estava acostumada com a tranquilidade, com a paz do interior, da roça, do barulho dos bichos, bem suave. Mas agora ela ouve sons que não estava acostumada, não consegue dormir. Nos primeiros dias, buzinas, sirenes. Mas depois, com o tempo, o que acontece? Essa família vai se acostumando com o barulho, e ela dorme bem, mesmo que as sirenes estejam tocando. Como está a igreja? Como está você, meu querido irmão, diante das buzinas e sirenes que o Senhor Deus está tocando e anunciando as trombetas de que está perto o fim?
está perto à sua volta. Estamos dormindo enquanto as sirenes estão sendo tocadas. Mateus 24 fala da condição do mundo antes da segunda vinda de Jesus. Mateus 25 fala da condição da igreja antes da segunda vinda de Jesus. E nós vamos agora refletir um pouquinho sobre Mateus 25. Jesus está preocupado com a condição espiritual da sua igreja, em Mateus 25. E aqui, Jesus apresenta a primeira das 3 parábolas sobre o que significa vigiar e estar pronto para a sua vinda. A parábola das 10 virgens, ela fala com uma importância especial para a igreja de hoje. Eu quero convidar você, então, comigo a examinar alguns trechos dessa parábola. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O número 10 é um número significativo para os judeus. Esse é o número mínimo exigido de pessoas, que se esperava de pessoas na sinagoga, 10. A gente vê também o número 10 ali dentro da teologia, presente ali Deus, os 10 mandamentos é o mínimo que Deus espera de cada um de nós. Nós vemos ali também quando Abraão, Deus iria destruir a cidade Sodoma, não é isso? E a intercessão ali, se tiver aqui 50, você vai poupar a cidade por amor a esse? Eu sim. E ele vai descendo e para onde? Em 10. Há um significado especial na simbologia da Bíblia a respeito do número 10. 10 virgens. Virgens representa aqui pureza, não é? A pureza. Aqui não está falando de 10 igrejas. Aqui não está falando também da igreja. Mas aqui está falando de pessoas que fazem parte dessa igreja, que está aguardando a vinda do noivo, a chegada do noivo, Jesus Cristo. E ele divide então essa igreja em 2 grupos. Está aqui, verso 2: 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 eram nécias, loucas, e 5 sem juízo, e 5 eram sábias. E aqui no verso 3 diz que as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levavam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai,
porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que não se corrompeu com doutrinas falsas. A representação de um grupo de pessoas que estão aguardando o noivo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Esses dois grupos fazem parte do mesmo povo, mas há uma diferença entre eles. Vamos identificar essa diferença, porque ela faz toda a diferença em estarmos preparados ou não para a segunda vinda de Jesus. Qual é a grande diferença entre as prudentes e as insensatas? Qual a grande diferença entre as virgens sábias e as virgens loucas? Primeiro vamos ver as semelhanças. Quais são as semelhanças desses dois grupos? Esses dois grupos estão aguardando Jesus Cristo, certo? Estão aguardando Jesus. Esses dois grupos, eles têm lâmpada, certo? O que representa a lâmpada? A palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada, eles têm a Bíblia, a palavra de Deus. Os dois grupos, eles têm azeite? Sim, eles têm azeite. Eles têm azeite na lâmpada? Tem. Porque as insensatas, as loucas dizem assim, dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Significa que eles tinham azeite na lâmpada. Os que representam o azeite? O Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo. As virgens insensatas, loucas, elas não são hipócritas. Elas esperam o noivo, esperam Jesus e procuram andar de acordo com a luz dessa palavra, procuram fazer as coisas como Deus espera que faça. Mas a gente vai perceber aqui algo que é a grande diferença em estar preparado e não estar preparado. Os dois grupos, eles dormem por causa da demora do noivo? Sim. Dormem. Por causa disso, texto, por causa da demora do noivo, elas cochilam e dormem. E aqui nós vemos uma igreja pura, em doutrina, não é? Estão esperando a segunda vinda de Jesus, mas por causa dessa aparente demora, a igreja está dormindo enquanto as sirenes estão sendo tocadas, enquanto a trombeta está sendo tocada, enquanto o barulho que Jesus disse que ocorreria no mundo antes da sua vida está acontecendo, a igreja dorme. A igreja dorme. Mas a grande diferença que a gente vê entre os dois grupos é: quando se ouve um grito, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro, as virgens prudentes, elas levavam algo com elas que as insensatas não tinham. O quê? Levavam azeite extra na vasilha. Elas tinham azeite extra na vasilha. Naquela época as lâmpadas eram diferentes das nossas lâmpadas hoje, né? Ela tinha ali um fio, um pavio, que ficava mergulhado lá no fundo, ficava dentro da lâmpada, e o azeite ficava ali dentro, e o pavio então era o combustível que alimentava aquele pavio para que a lâmpada ficasse acesa. Então, quando o azeite estava acabando, era necessário fazer uma reposição nova desse azeite. As virgens imprudentes, insensatas, as virgens loucas, elas não tinham azeite extra na vasilha. Sabe o que significa isso? Elas se contentaram, elas se acomodaram no preparo, se contentaram com a superficialidade da sua preparação. Aqui
nós vemos dois grupos e a gente pode estar encaixado em um grupo ou em outro grupo. Não existe um terceiro grupo. Veja a acomodação, a superficialidade da vida cristã, a negligência em buscar mais profundamente uma intimidade com Deus através da Bíblia, da oração. Quanto tempo você gasta orando? Você já parou para pensar quanto tempo você gasta orando? Se a oração é a respiração da alma, quanto tempo você gasta orando? 1 minuto, 2 minutos? Jesus passava às vezes noites inteiras, muitas vezes noites inteiras, madrugadas inteiras em oração. Durante os 3 anos e meio que os discípulos tiveram ali convivendo com Cristo, eles podiam ter pedido para Jesus muitas coisas. Senhor, ensina-nos a pregar como Tu pregas. Senhor, ensina-nos a ensinar como Tu ensinas. Ensina-nos a curar como Tu curas. Mas eles não fizeram nenhum desses pedidos. O pedido que os discípulos fizeram foi, em certa ocasião, Jesus estava orando. E eles viram Jesus orar, a maneira como ele se comunicava com o Pai, a maneira como ele se relacionava, a intimidade, a maneira como ele se falava, bem diferente da dos fariseus, que com arrogância, não é, anunciavam a sua espiritualidade. E aí os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Quero aproveitar, Donelas, abrir um parênteses aqui em relação à nossa preparação para a segunda vinda de Jesus. Eu quero ensinar para vocês como que você pode multiplicar o tempo de oração e comunhão com Deus. Uma oração em 7 minutos. Talvez você nunca tenha alcançado esse tempo orando. 7 minutos. Para a nossa preparação para a volta de Jesus. O primeiro minuto você grava isso, adoração. Você gasta para adorar a Deus, para exaltar as virtudes de Deus, o caráter de Deus, exaltar, elogiar a Deus e falar aquilo que Ele é, né? Você pode pegar então um trecho da Bíblia, os salmos que exaltam a Deus, né? E você lê aquele salmo em forma de oração. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor é grande, é poderoso. Porque sua misericórdia dura para sempre. 1 minuto exaltando a Deus. Um roteiro para a sua oração. Segundo minuto, você usar para gratidão. Quantas vezes você fica ali orando e só fala a mesma coisa e fica um muro de lamentações, você sempre murmura e pede e lamenta e fala o que você quer, o que você deseja, sabe? Imagina se você se encontrasse com uma pessoa todo dia e sempre ela fala essa mesma coisa para você, né? Sabe, Deus é muito gracioso, né? Bondoso, o Espírito Santo ele consegue pegar a essência e levar para Deus em intercessão, porque se fosse só nós a gente estaria perdido. Gratidão, agradecer as bênçãos que Deus lhe dá. Conta quantas bênçãos, quantas são, né? Diz o hino, recebidas da divina mão, uma a uma. Diz-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Gratidão, falar, Senhor, eu te agradeço por isso. Segundo minuto, gratidão. Terceiro minuto, confissão. Confissão. Queridos, nós somos pecadores. E sabe o que o pecador produz? Pecado. Nós produzimos pecados todos os dias. Por palavras, por pensamentos, por atitudes, nossa natureza torta, corrompida, produzimos pecados. Passar um dia
sem colocar diante de Deus esses pecados em confissão e arrependimento, súplica de perdão, é estar com pecados na vida. Então nós precisamos confessar, e não é por atacado, né? Perdoa meus pecados, né? Do dia, do ano, da semana, não sei. É no varejo ali específico, tem que ser, dizer o nome, tem que falar. Confissão é isso, né? O que você fez. Isso é uma forma que Deus usou para você fazer uma análise da tua vida, uma retrospectiva diária, para você entender que você é um pecador, que você precisa de Deus. Confissão. Terceiro minuto. Quarto minuto. Intercessão. Orar pelos outros. Orar uns pelos outros. O vizinho, alguém da família, ou você mesmo. Orar pelos outros. Quinto minuto. Aí você pode usar petição. Pedir por você. O que você busca, o que você necessita, pedir bem, não é? Porque muitas vezes a gente pede mal e não recebe, pedis e não recebeis porque pedes mal, né? Pedir bem. Deus quer dar o Espírito Santo para você. A palavra de Deus diz que o Pai Celestial está muito mais disposto a fazer boas coisas pelos seus filhos. Ele dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Assim como um pai bom, que se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra, ele vai dar o que o filho precisa. E Deus está dizendo, eu também quero dar o Espírito para você, o meu Espírito. Pedir bem. Sexto minuto. Não, quinto minuto, não é isso? Quinto minuto. Vamos lá. Primeiro minuto. Adoração. Segundo minuto. Gratidão. Terceiro. Confissão. Quarto. Intercessão. Quinto. Confissão. Sexto. Orientação. Orientação, sabedoria para tomar decisões, para discernir entre o bem e o mal. Orientação. E sétimo e último minuto. Sétimo e último minuto. Silêncio na presença de Deus, para ouvir a sua voz. Siga esse roteiro. Quem sabe vai ajudar você a multiplicar esses minutos em 14, 21, 1 hora, 2 horas. E quem sabe um dia você consiga fazer como Jesus e passar uma noite inteira orando, falando com Deus, conversando com o Pai e tendo intimidade com Ele. A palavra de Deus, ela também é um ingrediente vital para a nossa preparação para a eternidade, para o céu, para a segunda vinda de Jesus. E a Igreja Adventista na América do Sul, ela tem uma ênfase: reavivados pela Sua palavra. Pela palavra. Reavivados pela palavra. Queridos, nós não podemos deixar essa preparação para amanhã. Nós precisamos estar prontos hoje para o glorioso retorno de Jesus. O óleo que a Bíblia fala aqui em Mateus 25 representa a cura. O óleo também significa iluminação ou testemunho. E sabe uma coisa que a gente pode aprender dessa parábola, que as virgens nécias, elas estavam dependendo do óleo que tinham adquirido no passado. Elas estavam faziam parte de uma classe superficial, presa ao passado, vivendo a experiência com Deus do passado. Ela não renovou, essas virgens nécias não renovaram a sua experiência com Deus diariamente. Estavam se contentando com uma experiência vivida no passado. E eu quero terminar aqui nossa reflexão, destacando assim apenas mais alguns pontos. Quando as virgens insensatas e nécias pedem
prudentes, um pouco do óleo, o que elas dizem para elas? Nós não podemos passar para você, senão vamos ficar assim. Aqui uma lição para a gente. Eu não posso ancorar a certeza da minha salvação no outro. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Todos nós. Eu não posso ficar dependendo do meu pai, da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, do meu irmão. Eu preciso ter a minha própria experiência com Deus. Então, vá e compra. Aqueles que estão vendendo, compre. Aí, quando a gente vê a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, que é a última igreja da profecia, antes da segunda vinda de Jesus, a última característica do povo antes da segunda vinda de Jesus, Jesus fala assim: olha, eis que vocês não são quentes e nem frios, são mornos, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque vocês dizem: eu sou rico, de nada tenho falta, mas não sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu. E Jesus então dá um conselho: recomendo que de mim compres. E na parábola as virgens prudentes diz: ide aos que vendem e comprem. Jesus está com o armazém disponível, cheio, para atender aqueles que buscam. O preço já foi pago, Jesus já pagou por isso. Ele quer dar para você de graça. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus recomenda a você, meu irmão, você compre o quê? O que Jesus recomenda que a gente compre lá em Apocalipse 3? Ouro refinado pelo fogo, que representa a fé e o amor. A fé e o amor. Assim como o ouro, quando passa pelo fogo, ele se torna mais puro, mais valioso. As impurezas são retiradas pelo fogo. Se Deus assim desejar, para salvar você, Ele vai permitir que haja fogo de provações na tua vida, para que a tua fé e o teu amor se tornem mais puro, purificado. Sabe, Donela, você falou que eu estou livre aí para falar, mas olha, eu queria convidar você para ler esse texto aqui de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 até o verso 9. Esse era um dos trechos mais preferidos na leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada no céu para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar quando? No último tempo. E o verso 6 diz: nisso exultais, ou seja, nisso vos alegrais, ainda que no presente, por breve tempo, seja o que? Necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendo visto a mais, embora não vedes agora, credes e nele exultais, com gozo inefável, cheio de glória, recebendo o fim, o objetivo da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Ouro refinado pelo fogo, a fé e o amor, refinada pelas provações, para que o valor da nossa fé redunde em louvor e glória na aparição de Jesus Cristo. Jesus recomenda que você compre dele também vestiduras brancas, para que seja coberta a vossa nudez. A veste da justiça de Cristo, a pureza de Cristo. Na justificação, sabe, na justificação, a pureza de Cristo se torna a nossa pureza. Na justificação, a justiça de Cristo se torna a nossa justiça. A sua perfeição se torna a minha perfeição. O seu caráter se torna o meu caráter. Não são as nossas obras humanas, mas unicamente as obras produzidas pelo Espírito Santo, na fé daquele que está ligado à videira, produz frutos que é aceitável diante de Deus. Se comparecermos diante de Cristo no tribunal que se assentou desde o dia 22 de outubro de 1844, confiando em nossa própria justiça, seremos declarados culpados. Seremos vistos como não bons o suficientes. Mas Cristo é a nossa única segurança. Precisamos estar vestidos com a veste de Cristo. E finalmente Jesus fala: recomendo que de mim compres colírio, para que unjas teus olhos, para que vejas a vergonha da tua nudez. O Espírito Santo, nossa maior e mais urgente necessidade. Termino com essa ilustração. Conta-se uma história de que, numa reunião de estratégias realizadas por Satanás com seus anjos maus, eles estavam discutindo como manter os seres humanos fora do céu. E aí um anjo levanta a mão e ergue a sua voz e diz: vamos dizer que Deus não existe. E Satanás respondeu: isso não vai funcionar. As evidências da natureza, da Bíblia, as profecias, vidas de pessoas transformadas, são provas muito grandes e nós não vamos conseguir convencer as pessoas. Vamos pensar em outra coisa. E um segundo anjo disse: vamos dizer que não existe verdade. E Satanás respondeu: olha, você pode enganar algumas pessoas dessa forma, mas as pessoas que reconhecem que, assim como há verdade científica, deve haver uma verdade moral e religiosa, vão pensar em outra coisa. E um terceiro anjo parece ter uma ideia brilhante. Qual a ideia desse anjo? Vamos dizer para eles que não precisam ter pressa. Eles têm todo o tempo do mundo para se preparar para a vinda do seu Senhor. E Satanás então concordou. E ele diz: diga-lhes que há muito tempo. Diga-lhes que não há necessidade de urgência. Que eles podem adiar a preparação pessoal. Que eles podem esperar até uma hora mais conveniente para lidar com suas atitudes interiores. Diga-lhes que não há necessidade de nenhum tipo de pressa com relação a um relacionamento pessoal com Deus. Essa história é fictícia, mas existe uma lição aqui precisa para cada um de nós. Deus está chamando você para fazer algo que você está adiando. O óleo da sua lâmpada está se acabando. Você está dependendo de uma experiência com Deus que já ficou no passado. Atitude de ciúme, orgulho ou hostilidade em relação a outros estão no fundo do seu coração. Você se irrita facilmente com os outros e guarda ressentimentos. Você exagera suas realizações e exagera seus sucessos para se fazer superior aos outros. Nessa última geração, Deus está chamando pessoas
para o conhecerem profundamente, para o amarem acima de todas as coisas, para que compartilharem de forma entusiasmada a mensagem do Evangelho. Você gostaria de se comprometer como uma dessas pessoas? A única maneira, queridos, de estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo é estar pronto hoje, estar pronto amanhã. Amém. Essa é a única maneira. E o profeta Isaías comunica uma mensagem urgente de Deus: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nascerá sobre ti. Levanta e resplandece. Deus quer iluminar a tua vida com o poder do Espírito Santo. Queridos, diga agora mesmo essa oração. Eu vou falar e você repita comigo essa frase em oração. Diga assim: Senhor, conhecer a Ti é a coisa mais importante. Conhecer a Ti é a coisa mais importante. Se existe algo escondido em minha vida, Se existe algo escondido em minha vida, de que eu não esteja plenamente consciente, que eu não esteja plenamente consciente, revela-o a mim. revela-o a mim. Estou disposto a entregar qualquer hábito Estou disposto a integrar qualquer hábito ou atitude que não esteja em harmonia com a tua vontade. Levanta, povo de Deus, porque a nossa redenção está próxima. Amém. Sabe, na Bíblia nós encontramos vários textos que apelam para que a gente se levante. E eu posso ver 4 textos aqui para a gente lembrar deles. Lucas 15, 18, da parábola do filho pródigo, ele chega a uma conclusão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Efésios capítulo 5, 14 a 16 diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Hebreus 12, 13 diz: portanto, levantai as mãos cansadas e joelhos vacilantes, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. E o último texto diz: e agora, Atos 22, 16, e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava teus pecados, invocando o seu nome. Amém. Quantos aqui desejam ouvir o apelo de Deus e se levantar? Se levantar, porque a nossa redenção está próxima. Amém. Quando começarem essas coisas a acontecer, disse Jesus: levantai e erguei as vossas cabeças, levantai e erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Levanta-te, querido, agora. Levanta-te e resplandece, porque o Senhor, a glória do Senhor, deseja brilhar sobre você. Vamos orar nesse momento, todos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
nuances.